Olá, eu sou Ludmila Bernardes e o Observatório Luziense entrevista hoje a candidata à Prefeitura Municipal de Santa Luzia, Suzane Duarte, que é vereadora, professora, historiadora e mãe. Lembrando que para manter a isonomia do jornalismo, nós seguiremos algumas regras com as entrevistas em relação aos candidatos. Nós convidamos formalmente todos os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Luzia e aqueles que aceitarem ao nosso convite terão 3 minutos de resposta a cada pergunta que será realizada e terão direito também a responder 3 perguntas feitas pela população. A ordem com que as entrevistas irão ao ar será realizada em um sorteio que será transmitido ao vivo pela rede social do Observatório Luziense, o Facebook. Suzane, muito obrigada por aceitar o convite do Observatório Luziense. Eu que agradeço, por vocês estarem se propondo essa colaboração com o processo eleitoral da cidade, trazendo para o eleitor e eleitora essa possibilidade de conhecer as propostas de todos os candidatos que estão nesse pleito. Candidata, há um ditado hoje no Brasil de que fácil é ser pedra, difícil é ser vidraça, né? Você tem sido, digamos que pedra com todos os prefeitos municipais, tem sido oposição a todos os prefeitos de Santa Luzia até então. Como mostrar para a população luziense que você está preparada para ser vidraça, no caso, para assumir o governo municipal? Então, Ludmila, e todos que estão aí nos acompanhando, eu não fiz qualquer oposição, não foi uma oposição incendiária daquela ideia de quanto pior, melhor. O nosso trabalho de oposição, como assim é conhecido, foi na verdade um trabalho que respeitou qual é a função de vereador. E as críticas ou as ponderações que nós fizemos, elas sempre foram muito bem embasadas, ou buscou-se isso, de ter um referencial técnico a partir da legislação. Então, assim, quando a gente sempre fazia um questionamento, vinha de forma conjugada o porquê disso. Então, a gente tentou demonstrar conhecimento daquela política pública ou daquele tema que estava sendo ali discutido. Então, nessa perspectiva, foi colaborando para eu ter um processo de amadurecimento e conhecimento de várias pautas também. Porque para eu questionar o gestor, quem estava responsável pela política, eu tive que estudar, me preparar e fazer várias interlocuções. Então, isso também colaborou para que eu pudesse hoje me sentir seguro de falar assim, eu pretendo pleitear um cargo e acredito que posso colaborar. Historicamente, o PT era conhecido como um partido de combate à corrupção. E quando foi para o poder, ele se comportou de uma forma diferente, sendo ligado a vários escândalos, corrupção e etc. O que a gente pode esperar do PT para Santa Luzia? Ok. Primeiro, quero dizer que a nossa candidatura está para além do PT. O PT é uma das forças que tem acreditado nesse projeto que a gente está debatendo e apresentando para o município de Santa Luzia. Então, deixar isso bem marcado. Eu sempre tenho dito para as pessoas que eu não vou colocar debaixo do tapete, ou mascarar, ou fugir, de uma questão que é real, dos equívocos e erros que o partido fez. Assim como ele também tem um patrimônio muito importante que ele tem deixado, um legado que ele deixou a partir de várias gestões, seja as nacionais, experiências estaduais e municipais, é inegável que ele fez concessões e parcerias políticas que foram nefastas, seja para o próprio partido e para as cidades e para o país como um todo. Reconhecendo esses equívocos e alguém que dentro do partido aponta isso, eu estou indo com muita clareza do que não é necessário e que é impossível ser feito numa gestão. A gente tem que ter limite, limite que tem que passar pela questão ética. Também compreendo que a questão da corrupção nesse país não foi inaugurada pelo Partido dos Trabalhadores e nenhum partido, infelizmente, está isento desse jogo que ele nasce quase que com a instituição da nação brasileira, infelizmente. E considerando também como foi sempre esse jogo das elites para poder se manter no poder. E, infelizmente, uma parte do partido se rendeu a essa lógica. Mas eu tenho um histórico na cidade, que eu ando de cabeça erguida e eu nunca me envolvi em nenhum escândalo. Então, eu estou completando o 3º mandato
e não tenho, até hoje, que responder a qualquer coisa por ter me envolvido com questões de corrupção, né? Eu prezo pelo trabalho que seja feito com lisura, né? O bom uso do recurso público, inclusive enquanto vereadora. Ainda falando sobre o PT, alguns programas do Estado, vários programas do Estado, não chegaram para Santa Luzia, não contemplaram a cidade. Por que você acha que o governo do Estado abandonou Santa Luzia desse jeito? Bom, primeiro que a gente tem uma série de fragilidades desse governo estadual, né? E talvez algumas pautas que não foram devidamente priorizadas. Por outro lado, coincidiu com um momento de tanta instabilidade política na cidade, que claro que comprometeu também essa interlocução, essa captação de recursos, a elaboração de projetos, talvez aquilo que o Estado estava disponibilizando não era considerado prioridade aqui no município. Então, eu acho que a gente teve duas situações, aí, um desencontro que foi infeliz, né, vamos dizer assim. Porque, por um lado, como eu disse, uma série de problemas, de ausências do governo do Estado, com certeza, e por outro também, esse problema político ou as gestões pelas quais nós passamos, que não priorizaram o planejamento, a elaboração de projeto e essa busca aí de recursos que estavam disponíveis. A mesma Câmara que foi ávida em julgar o processo de impeachment da ex-prefeita Roseli Pimentel, ela não julgou de uma forma, digamos, correta o processo de impeachment da máfia do lixo, no caso, dos vereadores, né, da máfia do lixo. Você acha que teve uma discrepância nesse sentido, 2 pesos e 2 medidas? Eu não acho que teve uma discrepância. Foi mesmo como se considerou o que chegou em termos de materialidade de documentação à Câmara Municipal através das denúncias, seja aí da máfia do lixo e da situação da ex-prefeita Roseli. As denúncias que nos chegaram em relação à ex-prefeita, elas estavam muito mais substanciadas do que quando chegou a máfia do lixo. Lembrando que, naquela ocasião, tinha uma questão também de conveniência, e aí eu acredito que quem apresentou não se atentou para ter uma materialidade na denúncia mais consistente, porque havia um interesse também de pessoas que eram suplentes dos vereadores de rapidamente poderem assumir os cargos, sabe? Então, ficou muito nítido que essa motivação, ela prevaleceu em relação à vontade, à motivação de fato se fazer justiça. Então, eu acredito que teve aí esses elementos diferenciados entre um momento e outro. O judiciário ainda também não finalizou toda a questão relacionada à máfia do lixo, né? Que a gente podia também perguntar, podíamos perguntar, por que o judiciário tem um tempo em relação a isso? Lembrando também, né, que está envolvendo 10 pessoas, claro que o vulto de trabalho, de documentação é muito maior do que a situação da ex-prefeita, que houve uma celeridade em relação à questão. Como fiscalizar hoje o alto número de empreendimentos imobiliários e, ao mesmo tempo, suprir o déficit habitacional que a população, principalmente a população mais carente, tem? A gente está aí falando de propostas que inicialmente tem que caber em 2 anos, 2 anos e pouco, né? O próximo mandato é um mandato considerado mandato tampão. Primeiro, eu acho que já de forma imediata, fazer valer uma lei que foi aprovada recentemente na Câmara, que é da EIV, né? Dos estudos de impacto de vizinhança. Porque os empreendimentos que estão aí, eles chegaram à cidade sem qualquer estudo prévio, seja do impacto ambiental de vizinhança, se a gente teria condições de receber mais famílias do ponto de vista da educação, da saúde, da mobilidade urbana. Então, essa EIV, ela já nos permite fazer controle dos novos empreendimentos que virão e também de estabelecer medidas de compensação já com os empreendimentos que estão aí, com as grandes empresas, para poder minimizar os impactos negativos que a gente já está vivendo e que vamos viver. Então, de estar acompanhando isso, a gente sabe que o Ministério Público também está muito atento, então de fazer valer isso. Em relação à questão da moradia de interesse social, enfim, voltada aí para a população de baixa renda, hoje a gente também vai ter uma dificuldade, mas a gente tem que pensar saídas, porque
Minha Casa Minha Vida, que seria uma grande proposta em outros momentos, a gente já não tem mais tanto acesso, houve uma redução drástica dos recursos. Mas é de verificar, junto aí com os movimentos que estão lutando por moradia, quais alternativas. Primeiro que nós temos que atualizar esse diagnóstico também, sabe, Ludmila? A gente precisa atualizar o plano municipal de habitação de interesse social. Ele foi feito há um tempo atrás, aliás, já faz aí uns 6 anos. Então a gente precisa de atualizar para ter um diagnóstico. Quem são essas pessoas que não têm casa, que estão morando de aluguel, que estão nas ocupações irregulares, né? Aqui no município, para a gente poder pensar qual a perna que a gente tem para a gente começar um programa de habitação de interesse social. Damos conta de construir de forma imediata? Como é que vai ser essa captação de recursos? Mas a gente tem que fazer de forma participativa, né? De atualizar um cadastro, que também foi feito já faz um tempo. A gente precisa de atualizar essas informações, porque só com bons indicadores para a gente apresentar uma proposta séria e pé no chão, né? A gente não pode aqui enganar e trabalhar com a expectativa das pessoas em ter moradia que não seja de uma forma séria. Você, junto a outros vereadores da cidade, sempre levou muito algumas denúncias para o Ministério Público, principalmente das últimas gestões. Caso eleita, como que vai ser o seu diálogo com os promotores? E você acha que essa judicialização do processo atravanca a cidade, atrapalha a cidade de alguma forma? Eu vou começar respondendo pela última questão que você me apresentou. A gente vive um momento no país, um fenômeno assim, da judicialização da política pública. Isso é um péssimo sinal, né, de que os poderes não têm cumprido os seus papéis devidamente, um interferindo aí na seara do outro. Por outro lado, muitas vezes, no município como o nosso, que algumas áreas não têm a prioridade que deveria ter, e por esse processo mais recente, né, que a gente tem vivenciado aí dessa instabilidade geral, a gente não teve outro caminho senão o de fato, buscar o Ministério Público e, no segundo momento, às vezes, judicializar algumas questões, né? Seja de acesso a direitos básicos, como remédio, fralda, acesso à consulta, como outras situações, até assim, como a Câmara se posicionou no rito para aprovar projeto tal, né? Chega nesse nível. Eu tenho certeza, né, que a gente tem que respeitar o que é o papel de cada poder desse. Eu pretendo, sim, ter uma boa interlocução com o Ministério Público, mas, é claro, sabendo da autonomia que ele tem. Não significa que, por eu ter tido esse percurso de sempre estar tendo essa interlocução com o Ministério Público de Contas, com o Tribunal de Contas, que eu também não vou me haver com aquilo que talvez caiba como sanção, como advertência, mas também o que a gente pode antever. Eu estou me recordando aqui de uma experiência relatada recentemente pelo prefeito de Jaboticatubas, que disse que ele teve uma experiência muito positiva na redução da judicialização, porque ele estabeleceu previamente uma boa interlocução com o Ministério Público. Quando o Ministério Público também compreende o ciclo orçamentário, como se dá a construção da política pública, isso facilita muito, porque você tem promotores e promotoras que compreendem muito bem aquela política pública X, Y, Z, e outros nem tanto. E às vezes chega uma decisão, uma recomendação, né, uma determinação para a prefeitura que nem nos cabe, mas no primeiro momento a gente tem que cumprir para depois ir atrás. Então, se a gente consegue aí, de antemão, ter essa interlocução e ficar muito claro o que cabe, diminui, não que a gente deixe de atender a população e responder, mas de uma forma mais tranquila, não atravancada, que muitas vezes até prejudica o orçamento. Pegando aí na questão da saúde, muitas vezes o município, por determinação judicial, tem que arcar com medicamentos e consultas que caberiam ao governo do Estado. Mas primeiro ele tem que cumprir para depois questionar, inclusive, o governo do Estado. Se a gente consegue resolver isso antes, a coisa flui melhor e o município gasta menos, ou pelo menos ele direciona de uma forma mais... Governar muitas vezes significa fazer alianças. E geralmente essas alianças podem levar também à queda de um governo. Sim. Como fazer uma aliança política dentro do governo de Santa Luzia, por exemplo, sem deixar que isso influencie o seu ideal de governo, de governabilidade? Eu sempre digo que a gente precisa pensar que a primeira aliança é com a população.
Quando a população ela compreende que o governo não é de um grupo, mas é da cidade como um todo, o gestor fica mais fortalecido. Ele não fica refém de jogos, de trocas, de barganhas, por exemplo, com a Câmara Municipal. Infelizmente, a gente sabe que tem vereadores que quer sempre alguma coisa em troca, e esse alguma coisa em troca não é pelo bem comum, não é pelo bem coletivo. Então, quando a gente pensa em formas de aliança com a população via associações de bairro, grupos e movimentos organizados, acho que fortalece a gestão para a interlocução com outros grupos políticos da cidade ser de uma forma mais autônoma. Mas é claro, a gente tem que deixar na mesa a possibilidade de outras alianças políticas com outros partidos, com outros grupos da cidade, mas ela não pode ser pautada pelos interesses somente de alguns segmentos ou interesses que não cabem na gestão pública. A gente não pode misturar o que é público com o que é privado. E aí daí que muitas vezes acontece a esparrela. Isso se mistura, esse jogo do toma lá da cá, vai ficando insustentável e um governo cai. Eu sei que chegando à frente da Prefeitura de Santa Luzia, a gente vai encontrar muita coisa viciada, né? Empresas que enxergam a Prefeitura como um grande balcão de negócios. Então tem que mudar a forma de interlocução com os fornecedores, os prestadores de serviço, com a cidade como um todo, com a Câmara Municipal. Eu acho que isso dá ao gestor uma autonomia para poder, sim, e é necessário, e não tem outro jeito que não seja fazendo alianças, mas as pessoas sabendo em quais bases essas alianças estão sendo feitas, sabe? É sempre pela questão coletiva e não para garantir esses interesses que até então prevalecem, que são interesses que passam por questões econômicas, que passam aí por questões extremamente pessoais, né, privadas. E aí nós não estamos aqui para fazer isso. Entre alguns candidatos, existe hoje a crença de que Santa Luzia precisa ser reconstruída a cada 4 anos, né? Como se nada de anterior pudesse ser reaproveitado. Dentro da atual gestão, o que você levaria para um governo seu? O que você acha que é bom e poderia ser continuado? Como a gente tem uma dificuldade de acessar muitas coisas dessas últimas gestões, a gente tem algumas coisas que nos dão alguma impressão que estão mais organizadas ou que há um processo de debruçar para planejar melhor. Vou aqui fazer algumas apostas, né? Eu percebo que na política de desenvolvimento econômico tem sido feito um levantamento extremamente interessante do diagnóstico da cidade, sabe? Do que ela tem de déficit para atrair o setor empresarial, o setor produtivo, um diagnóstico em relação à baixa escolaridade e preparação profissional da nossa população para poder garantir emprego nas empresas que estão instaladas aqui, mesmo na educação, né? Recentemente foi inaugurado o CEAMEI, que eu acho que é uma ideia super legal, vai de acordo com o Plano Municipal de Educação, com o Plano Nacional de Educação, com a proposta de educação inclusiva. É isso, porque até então, o que a gente vê que na cabeça de todo mundo é como que cada um vai deixar a sua Brasília, né? A sua marca, e não pode ser. E aí de novo, a legislação, ela está aí para contribuir para não ter essa quebra o tempo inteiro. Então, concurso público colabora para a gente ter uma continuidade. Quando eu tenho servidores que vão permanecer, independente de quem está saindo da gestão, é uma garantia que as políticas boas, efetivas e eficazes vão se manter, né? Quando a gente fala da lei de responsabilidade fiscal, o orçamento ele começa numa gestão e termina na outra, isso também para dar essa garantia de que tudo vai se quebrar porque o outro, a outra que chega quer começar tudo de novo. Como eu disse, assim como enquanto vereadora, eu nunca defendi essa política do quanto pior, melhor, eu também tenho esse posicionamento de que a gente não tem que jogar tudo fora. Nenhuma gestão é 100% ruim, senão fecha a cidade. Claro que algumas coisas estão funcionando. Então, a aproximação no processo de transição com o que está acontecendo na gestão já vai também colaborar para a gente estabelecer aquilo que continua, as políticas que estão dando certo, aquelas que só tem que ser aprimoradas. Não acredito que uma gestão, ou quem chegar aí, vai começar nada do zero, né? É mesmo aprimorar, fazer aquilo que não está funcionando funcionar bem, aquilo que está funcionando bem, claro, vai ter continuidade, mas em linhas gerais seria isso.
Uma cidade histórica, por si só, o fato dela ser histórica não atrai turistas para a cidade. O que fazer para Santa Luzia, assim como outros expoentes culturais, como Ouro Preto, Tiradentes, possa trazer turistas, possa gerar um fluxo econômico para a cidade de uma forma cultural? Até Sabará, que tem um porte menor do que Santa Luzia, consegue potencializar, né, o que tem aí de histórico, casando e fazendo a interface com a questão de política de turismo, política econômica, enfim. A gente também fica refém, tem uma herança que não é boa, de gestões que passaram e que não viu essa nossa pegada aí enquanto cidade histórica como algo positivo, né? Tanto que a gente teve coisas do tipo, né, acervo da Casa de Cultura sendo acondicionado de qualquer forma na Fazenda Boa Esperança, o asfaltamento de trechos ali da Rua Direita, assim. Então, um total desconhecimento ou desprezo pela questão da preservação do patrimônio histórico. Então, assim, é preciso um olhar mais ousado e de conhecimento desse potencial. Então, a gente precisa pensar uma política cultural, é claro que tem que estar ligada a outras manifestações artísticas, mas que considere e consiga aí, com muita habilidade, trazer à tona o que a gente tem aí de potencial em relação à nossa história de mais de 300 anos e incluir Santa Luzia nesse circuito. Ano passado, se eu não estou enganada, a gente até fez um debate por que a gente deixou perder a oportunidade de estar no circuito aí das cidades de turismo religioso. Né? A gente tem aí a questão da festa de Santa Luzia, que traz aí romeiros de tudo quanto é lugar e a gente não consegue fazer disso um potencial. Para além de uma questão local, mas uma questão mesmo regional, de incluir isso nesse circuito aí do estado de Minas Gerais. Então, é pensar uma gestão de política de turismo e cultural e numa interface com o desenvolvimento econômico da cidade que restabeleça, né, que a gente não deixe passar de forma como tem acontecido, assim, ilesa, a gente aproveitar esse potencial que Santa Luzia tem. Agora nós vamos então para as perguntas que vocês enviaram para as nossas redes sociais. A primeira pergunta, Suzane, é do Marco Souza. Ele diz que foi realizada uma licitação no transporte coletivo municipal eivada de irregularidades, conforme constatado pelo TCE-MG. Tem ciência desse fato e o que você pretende fazer a respeito? Então, o último processo licitatório para o transporte público aqui no município foi feito na gestão do prefeito Gilberto Dornelles. Eu sei sim que teve uma série de questionamentos, mas ele está prevalecendo. Tem uma discussão, né, que a cidade toda solicita de pensar numa outra forma de concorrência, numa outra forma aqui de contrato. Eu também tenho levantado essa bandeira nos últimos meses lá na Câmara Municipal, da necessidade da gente fazer a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que dentre outros aspectos tocantes aí à mobilidade é o do transporte público. Lembrando que a governabilidade, a responsabilidade do município no transporte público, na contratualização com o prestador de serviço, é o transporte aqui de dentro do município. Esse que é intermunicipal, né, que sai para Belo Horizonte, ele não é de responsabilidade do município, não que a gente não tenha nenhuma interferência, né, mas ele é coordenado sob a responsabilidade do Estado. Mas a gente precisa, sim, pensar numa outra lógica e aí o plano, ele vai colaborar para a gente pensar também numa nova contratualização. Mas a gente precisa discutir com a cidade que formato é esse desse transporte público. A gente quer, é adequado para o município ter o transporte suplementar? É só o transporte que é feito hoje? Mas isso não é uma decisão que a gente faz só em gabinete, tem que ser com a população. Para pensar qual que é a realidade da Santa Luzia na sua diversidade, o que é do distrito, o que é da sede, mas a gente acredita e tem esse compromisso de repensar assim e iniciar um processo até chegar num processo de uma nova contratualização. Mas ele pode ser feito assim, sem antes fazer esse planejamento com a cidade e ter esse instrumento que é o Plano de Mobilidade Urbana. Porque ele tem que estar casado com outras questões da cidade no tocante à mobilidade, transporte, nos vários modais, né, que a gente tem dito, mas é uma pauta nossa. Até porque
nesse período, enquanto vereador, a gente tem acompanhado o grupo de usuários e usuárias do MOVE, que é uma das situações mais críticas que a gente tem no município, e aí a gente precisa, eu vejo que não tem outro caminho que não seja junto com a população, para a gente não ter soluções que nada resolvem, são só uma questão protocolar, de colocar no papel e não ter resultado. A segunda pergunta foi feita pela Cristiane Xavier. Ela gostaria de saber, em relação aos animais de rua, né? Cachorros, gatos, em relação a bois também, cavalos. Sim. O que você pretende fazer, caso eleita, em relação a essa situação? Inclusive, na Câmara tramitou já por várias vezes, seja através de indicação, projeto de lei, pensar como é que é essa política de castração aqui no município, né? E também de como é que a gente vai recolhendo esses animais. Hoje o município não conta com o espaço adequado, porque aí também quem aí faz a discussão ambiental, ecológica, de direitos dos animais, sabe que não é de qualquer forma que a gente vai recolher os animais, que a gente tem que garantir, né, um espaço de dignidade também para eles, assim, né? Claro, a gente tem a situação dos animais que por uma questão aí de saúde pública precisam ser sacrificados, mas aqueles outros que a gente precisa pensar uma destinação, o município não conta nem com canil, nem com espaço para outros animais, a gente vai ter que providenciar. E aí fazer esse estudo, fazer esse levantamento. Se no espaço hoje que cedia o centro administrativo do município seria uma possibilidade, se a gente teria que ver um outro lugar na cidade, mas não dá mais, para a gente fazer de conta que isso não acontece no município. E muita gente às vezes até faz chacota, né, quando a gente fala da questão dos animais, mas é algo, pensando, claro, que as vias públicas elas têm que estar, né, livres para o ir e vir, muitas vezes atravessa gado, atravessa cavalo, e cachorro está morto. Tem uma questão que diz respeito a como é que a gente relaciona com a questão do lixo na cidade, aí os animais mortos são jogados lá também, e a questão da leishmaniose e outras doenças que advêm dos animais, né? Então, é quase inexistente o que a gente tem no município, é implantar mesmo uma política que preveja todas essas situações. A terceira e última pergunta, então, é da Vanessa Pimentel. Ela gostaria de saber como trazer investimentos econômicos para Santa Luzia. Trazer empresas ou então fazer uma análise desses projetos econômicos. Sim. Algumas coisas que nós pontuamos aqui anteriormente, se a gente tem sucesso, eu acho que coloca Santa Luzia num outro status, com uma outra visão que ela tem aqui para fora do nosso território. Porque, infelizmente, ela é vista como uma cidade que está desorganizada, seja do ponto de vista político, do ponto de vista urbano. Então, se a gente demonstra que há uma seriedade na gestão, nesse controle da vinda dos empreendimentos, quando a gente pensa de forma responsável, políticas de isenção, né, que são atrativas para o setor produtivo, quando a gente considera qual que é o perfil da população, qual que é a escolaridade dessa população, qual que é a vocação aqui no setor produtivo, a gente precisa de debruçar sobre esses indicadores. Uma cidade que os indicadores de educação são baixos, da qualidade de educação, o acesso, o manejo das pessoas em relação à tecnologia, à internet também é baixo, porque todo mundo ter acesso ao WhatsApp não significa um conhecimento razoável aí das ferramentas tecnológicas ou de informática, que é algo que é extremamente exigido aí por qualquer trabalho que a gente possa tentar acessar. Então a gente precisa pensar muito nessa capacitação da nossa população, pensando nessas nuances, nessas especificidades. Investir em educação, mas não é só soltar diploma por aí, é a pessoa de fato estar alfabetizada, capacidade de ler, de interpretar, de dizer quem ela é, enfim, né? Eu acho que o papel do município é investir. E essas políticas públicas funcionando, a cidade funcionando minimamente, claro que ela é muito mais atrativa para o setor produtivo do que ela está hoje, né? Que mais afugenta do que atrai, né? Então, eu acredito que as políticas básicas funcionando já é algo que nos coloca na frente para poder conquistar também novos empreendimentos que tragam a possibilidade de maior empregabilidade aqui no município.
Suzane, mais uma vez gostaria de agradecer a participação no site do Observatório Luziense. Você tem, então, 30 segundos para as considerações finais. Ok. Eu agradeço mais uma vez, né, pelo convite, por essa iniciativa aqui do Observatório de trazer essa colaboração preciosa para esse momento e dizer para a cidade do nosso compromisso com uma gestão que tenha como premissa, como base, né, a transparência, a participação popular, o uso justo e correto, né, dos recursos públicos. A gente precisa de uma cidade que funcione, principalmente para a sua gente mais empobrecida, que sofre há anos com gestões que não dão prioridade às questões populares. Então essa foi mais uma entrevista da série com os candidatos à Prefeitura Municipal de Santa Luzia. Se você quiser conferir mais entrevistas como essa, é só acessar as nossas redes sociais, o nosso YouTube, observatorioluziense.com.br.